Talvez o seu negócio não esteja travado por falta de esforço, por problema no time ou por uma questão de mercado. Talvez o seu negócio esteja travado porque você não está medindo a coisa certa ou simplesmente não está medindo nada. Ficou com uma pulguinha atrás da orelha? Então fica com a gente hoje no Café com a Líder, que vamos trabalhar os conceitos desse livro aqui, que é super técnico de gestão, objetivo e eficiente, que é o Avalie o que Importa, do John Deere. Mas antes da gente começar com gestão, com negócio, com conteúdo, vamos entregar a nossa semana ao Senhor, vamos rezar, vamos chamando o povo, e é isso. Segunda-feira, dia 29 de dezembro, última segunda-feira do ano, e vamos ser produtivos, vamos começar focado, entregando a semana a quem de fato é dono dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Gente, esse livro, Avalie o que Importa, do John Deere, ele traz um alerta muito importante que passa despercebido em muitas empresas. As organizações, normalmente, elas não fracassam por falta de ambição, por falta de energia. Elas fracassam muitas vezes por falta de foco mensurável. Foco a gente tem, em algum momento a gente está focando algo, mas às vezes esse foco ele é dispersão de energia e ele não é mensurável. Então, muitas vezes o que é que acontece no dia a dia dos nossos negócios? A gente sempre quer crescer, né? Vamos crescer, as empresas querem crescer. Mas ao invés de medir as alavancas de crescimento corretas, elas medem vaidade. Já parou para pensar nisso? Às vezes elas dizem que querem resultado e tal, mas acompanha apenas esforço. Não acompanha a métrica correta. Então, medir deve ser, antes de tudo, uma decisão estratégica. Toda vez que você dá sim a algo, você está dizendo não a outra coisa. Sempre, sempre, sempre. Escolhas são excludentes. Já tem um nome, escolha. Você está escolhendo algo, dizendo não a outras coisas. E no dia a dia das empresas, no dia a dia dos negócios, isso é muito mais intensificado, é muito mais brutal, impacta muito mais. Então existem erros muito comuns no dia a dia da nossa gestão que a gente precisa ter cuidado. E quando eu venho falar sobre isso aqui, eu venho falar não só do ponto de vista teórico, tá? Trazendo autores de gestão, tudo. Mas eu venho falar também do ponto de vista do meu dia a dia, da minha experiência, do que eu já vivenciei, do que eu já acompanhei, do quanto eu já errei, né? E aí é num momento desse que você, né, traz um alerta, traz um tema. Então, o erro mais comum das empresas familiares é que elas medem mal duas coisas. Ou medem demais aquele operacional, estão lá no operacional microgerenciando, medindo muito aquilo, ou mede de menos o que realmente move o negócio, as alavancas de crescimento, né? Então, um exemplo real disso. Às vezes a gente fica muito medindo horário, presença, volume de tarefa, mas não mede conversão, margem, giro, eficiência por canal. E às vezes não mede isso, não é nem porque não quer medir, ou não saiba que é importante medir. Não sabe o como. E é um pouquinho do que a gente vai trabalhar hoje aqui, né? Então, qual é o resultado de quando você canaliza a sua empresa, sua operação, para medir coisas que são métricas de esforço apenas, e não métricas de resultado? O que é que acontece? Acontece que você acaba tendo pessoas muito ocupadas, atarefadas, líderes exaustos e um negócio sem uma atração muito clara. Então, essa reflexão que eu gostaria de trazer... Desculpa. Essa reflexão que eu gostaria de trazer hoje para vocês, aqui no Café com a Líder, porque também é uma reflexão que eu estou fazendo no meu negócio, nas minhas caixinhas, na minha responsabilidade. Então, quando a gente traz assim um tema aqui, eu sempre trago temas que são pertinentes ao dia a dia de qualquer líder.
e que venho trabalhando isso também junto com minhas mentoradas, né? Por exemplo, semana passada eu estava com uma mentorada minha, a gente estava trabalhando esses conceitos de metrificação. Porque quando você não mede, você acaba vivendo o dia a dia só reagindo às demandas. Você não tem um direcionamento. E eu sei o quanto o dia a dia ele distrai a gente. A gente começa ali a trabalhar, quem grita mais alto tem nossa atenção, e a gente às vezes não consegue programar muito bem o tempo, e aí o dia terminou e você fica com aquela sensação que não fez foi nada. Então, se você não tem um mapa, uma clareza muito definida, uma clareza brutal sobre o que de fato você tem que fazer, quais são os ponteiros que você tem que mexer, você fica ocupada, exausta, mas é meio que correndo atrás do próprio rabo. Essa é a realidade. Então, o que o John Deere traz aqui nesse livro é uma metodologia chamada de OKR, né? OKRs, né? Que são Objectives and Key Results, que são assim, você tem um objetivo e você tem resultados chaves que indicam que você está no caminho para atingir aquele objetivo. E essa metodologia de metrificação, ela é utilizada muitas vezes para objetivos curtos, né? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo claro. Você está querendo abrir um novo canal de venda, sei lá. Você quer iniciar um projeto de um site, você quer iniciar uma vendas por WhatsApp. Enfim, você vai iniciar um novo canal. Para você iniciar esse novo canal, qual é o objetivo que você quer atingir com esse novo canal? E quais são os resultados chaves? Quais são as métricas que você vai acompanhar ao longo do seu dia e das suas semanas e dos seus meses, que vão indicar que você está se aproximando do seu objetivo? O OKRs nada mais é do que isso. É você estabelecer um objetivo muito claro e você estabelecer métricas, resultados chaves que vão dizer, olha, se eu atingir esse resultado, eu estou me aproximando do meu objetivo. Se eu atingir esse resultado, significa que eu atingi o objetivo. Porque se você for parar para pensar, todos os nossos objetivos, todos os nossos sonhos, eles têm que ser tangibilizados, metrificados. E quando a gente transforma esses sonhos em métricas, em dados, a gente consegue quase tocar neles, né? E quando a gente começa a perseguir algo objetivo, o nosso cérebro, a nossa atenção, a nossa energia, ela começa a transformar no mundo real a nossa ação em resultado. Quando que, se você simplesmente tem uma vontade, um desejo, algo abstrato, você até tem energia ao longo do dia, você vai fazer, mas você não vai necessariamente estar plantando sementes para atingir aquele resultado. E aí começa a frustração. E aí começa aquela sensação de que você trabalha, mas não chega a lugar nenhum. Fica dando volta em círculos. Então essa metodologia é muito útil para esse sentido. E o John Deere, ele deixa muito claro isso, assim, que o OKR não é uma lista de desejos, é um sistema de escolhas difíceis. Que volta a falar, a gente não tem energia mental ilimitada. A gente não tem tempo ilimitado. A gente tem aquele tempo ali, aquele momento ali para fazer as coisas acontecerem no nosso negócio, na nossa gestão. Então a gente precisa ter muita intencionalidade. Eu falo muito sobre isso aqui. E hoje eu estou trazendo uma ferramenta prática. Eu sei que é final de ano, eu sei que a gente ia estar falando sobre retrospectiva, sobre metas, sobre sonhos e desejos para 2026. Eu fiz isso nas últimas semanas, tá? Mês de dezembro todo eu falei sobre isso. Só que o espírito do momento exige essa conversa. Vou dizer por quê. Porque agora tá todo mundo falando em sonhos, em desejos, em metas e tal. Mas não tem ninguém falando sobre ferramenta concreta para você atingir isso. E eu acho um desperdício de tempo e de energia você ficar só no abstrato. O abstrato, ele é muito bom para você conceber projetos, para você conceber ideias. Mas a partir do momento que você tem uma ideia concebida, você precisa colocar isso em prática. Você precisa descer pro play e executar. Por quê? Porque senão você vai ficar com aquela eterna sensação de que você não tira nada do papel. Quem nunca, né? Aquela eterna sensação de que você corre, mas não evolui. Tá sempre no mesmo patamar. Andam em círculos. Isso é muito frustrante. Isso, às vezes, nem é real.
Às vezes você conseguiu avançar, mas como você não metrifica isso, você não tem a percepção do avanço. E é isso que a gente precisa trabalhar. Então, quando você escolhe um objetivo, por isso que os OKRs são muito úteis para objetivos de curto prazo, curto e médio prazo, sei lá, um objetivo de 1 mês, um objetivo de 3 meses, um projeto muito claro. Você tem que deixar esse objetivo muito claro. Então, dar um direcionamento estratégico. Porque quando a gente chega nos negócios, o que é que a gente vê? Eu quero aumentar minhas vendas, eu quero faturar mais. Você vê um objetivo de evolução, mas você não vê uma clareza muito brutal sobre como chegar lá, né? Essa execução, como estruturar o seu projeto para que você, de fato, esteja se aproximando do seu objetivo real. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Fernanda. Oi, Fê. Beijo. Beijo, Alan, Thaíris. Bom dia, galera chegando aqui nessa segunda-feira abençoada, última segunda-feira do ano, e a gente não tá aqui alisando ninguém. Estamos trabalhando, que é assim que a gente tem que estar focado. Então, às vezes a gente fica com projetos com metas muito superficiais, aumentar faturamento. Todo mundo quer aumentar faturamento. Mas você precisa descer um nívelzinho, aprofundar melhor esse conceito para tangibilizar, para tornar mais palpável o seu objetivo, né? E a partir do momento que você torna seu objetivo mais palpável, você construir resultados chaves que vão demonstrar que, de fato, você está se aproximando desse objetivo. Então, o que é que acontece? Quero aumentar vendas. Aí você vai dizer, então eu vou treinar meu time, eu vou melhorar o marketing. Tá vendo como tudo isso é muito vago? Mas é o que a maioria das pessoas fazem na condução dos seus negócios, dos seus projetos profissionais. Treinar o time com que habilidade? É uma habilidade técnica ou é uma soft skill? Melhorar o marketing o quê? Como é que está a sua verba? Como é que está o uso da sua verba? Como é que está a metrificação dos canais da sua verba? Então, tá entendendo que pra gente criar uma realidade diferente na nossa vida, nos nossos negócios, a gente precisa ser mais claro sobre os nossos objetivos e estabelecer resultados chaves muito claros também do que está nos aproximando ou nos afastando dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E é justamente sobre esses conceitos que o John Deere trabalha muito bem. E aqui, claro, é uma live de Instagram, a gente não pretende exaurir esse tema, tá? É um tema muito, com muitas nuances, mas eu quero provocar vocês aqui. Quero provocar vocês para que vocês parem de lidar com a vida de vocês e com os projetos de vocês de uma forma muito utópica, muito genérica, muito abstrata. Vamos se olhar no espelho. Vamos entender o que de fato a gente quer. O que de fato a gente quer conquistar. Do contrário é só ilusão. Então, quando a gente pensa assim, eu quero faturar mais, metrifica isso. Você quer faturar quanto mais? Pelos mesmos canais de vendas que você tem hoje ou novos canais de venda? Sendo novos canais de venda, como é que você vai implantar isso? E quais são os resultados chaves que mostrariam que você implantou isso com eficiência? Você conquistou um sucesso? Então, não é treinar o time, não é melhorar o marketing, né? É encontrar resultados chaves que tangibilizem isso. Então, por exemplo, no varejo a gente trabalha muito indicadores de operação, né? Lá na Tropical, por exemplo, a gente trabalha muito ticket médio, peças para atendimento. Agora a gente tem trabalhando taxa de conversão, tá? Ainda temos muitos indicadores para implantar, como giro, margens. Margem a gente já trabalha, mas a gente sempre tem indicadores a melhorar. E é por isso que eu trago esses temas aqui, porque é nesses momentos também que eu estou estudando para ver como eu posso melhorar meu jogo. E a gente precisa ter muito claro, e semana passada eu estava falando com uma mentorada sobre isso, assim, às vezes as pessoas só começam, vão dar o seu expediente e pronto. Não tá claro o que é que a pessoa vai, qual objetivo ela precisa perseguir naquilo ali.
Por exemplo, se você está na operação do seu negócio, quantos atendimentos você tem que fazer? Quantos orçamentos você tem que enviar? Quantas devolutivas você tem que cobrar? Sabe? Tangibiliza mais a sua atividade. Senão você começa a dispersar. E esse resultado-chave, ele não é só para medir esforço. Ele tem que principalmente medir mudança de realidade. Cuidado na hora de determinar um resultado-chave. Você tem um objetivo e trabalhar seus resultados-chaves. Porque só o esforço não é isso que vai girar a alavanca. Tá? Você precisa estabelecer resultados-chaves que de fato mudem realidade. Tá? E um alerta aqui importante que o John Deere faz no livro. Que é quando tudo é importante, nada de fato é. Né? Então, esse é um ponto que destrói muito a liderança, que é querer medir tudo ao mesmo tempo. Então, tá lá a empresária, a sucessora, querendo dar conta de tudo, querendo reformar tudo ao mesmo tempo, que aí vai mexer em vendas, vai mexer em times, vai mexer em marca, vai mexer em estoque, vai mexer em produção, vai mexer no financeiro, vai mexer nas redes sociais, vai mexer na operação, quer tudo ao mesmo tempo. E aí acaba não liderando nada com profundidade. E eu acho que às vezes falta um pouco de senso de realidade, né? E um pouco de humildade intelectual para entender. Não vamos dar conta de tudo. Não vamos conseguir aprofundar em tudo. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma crise? A gente bloca. A gente fatia o problema, estabelecendo prioridades. Quais são os departamentos, os setores, as atividades, os objetivos que, se você resolver, vão girar a chave, né? Então, a OKR existe para responder bem uma pergunta. Anota essa, que essa é importante. Se eu tivesse que acertar uma coisa nesse próximo trimestre, nesse primeiro trimestre de 2026, se você tivesse que acertar uma coisa, qual seria essa coisa? Entendeu como é que estabelece senso de prioridade? Assim, você responde essa pergunta. Definindo o que é que você tem que de fato acertar, aí você coloca isso por escrito. Escolha um objetivo estratégico para os primeiros 90 dias do seu ano. Difícil, né? Porque a gente quer resolver tudo. Só que na ânsia de resolver tudo, a gente não resolve nada. Então vamos blocar. O que é que, se melhorar, destrava todo o resto? Ou até naquele cálculo de Pareto, né? Quais são os 20% de mudança que geram 80% de resultado na vida real do seu negócio, do seu dia a dia? Então, isso vai ser uma prioridade para você. Tá vendo que no final das contas a gente tem que racionalizar as coisas, a realidade do nosso entorno. Então, exemplos reais. Margem. Seu problema é margem. Você até tem um volume de vendas, mas você está sempre com um problema de caixa, você está sempre com um problema de investimento. Você fica meio que rodando em círculos. Você assa o almoço para comer o jantar. Então, seu problema é margem? Não, eu tenho uma margem boa. Meu problema é conversão. Meu problema é caixa. Meu problema é a organização da operação. Então, o que é que, se melhorar na sua área de atuação, o que é que, se você focar e melhorar nos primeiros 90 dias do ano, vai mudar completamente o jogo do seu negócio e vai destravar outros projetos? Então, coloque isso como prioridade. Escolha esse objetivo. Esse é o objetivo estratégico. E aí você depois, para atingir esse objetivo estratégico, você defina 3 resultados chaves. No máximo 3. Pode ser 1, pode ser 2, mas no máximo 3. 3 resultados que, se você ajustar, se você atingir esses resultados chaves, eles vão representar o sucesso desse objetivo. Então, esses resultados, eles precisam ser mensuráveis, verificáveis e desconfortáveis. E aí vem uma cilada. Às vezes a gente quer desconforto grande sem dar conta do desconforto grande. Quem nunca, né? Estabeleceu uma meta para si ou para os outros que era tipo assim, impossível.
Então a gente tem que dosar. Tem que ser desconfortável, mas não pode ser impossível. Se for impossível, o nosso cérebro abandona. A galera, o time vai abandonar. Aí volta de novo para ocupação sem objetividade. Então, definam no máximo 3 resultados chaves que sejam mensuráveis, verificáveis, desconfortáveis. E o próximo passo é pare de medir o resto. Durante esses 90 dias, foca nisso. Esses são os 3 resultados que você tem que dormir e acordar para atingir. E essa objetividade vai te dar muita clareza de onde deve estar canalizada a sua energia de atuação. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes com os líderes? A gente evita medir porque a gente não gosta de encarar a verdade. É desconfortável encarar a verdade. Encarar as nossas limitações, encarar os nossos erros. É difícil. É difícil. E a gente vai empurrando com a barriga. E outro ponto é que muitas pessoas, muitos líderes, eles entendem controle, confundem liderança com controle. Acha que um bom líder é aquele que controla tudo. Tem todos os dados na mão, todos os números cadenciados. Essa é outra armadilha. E uma terceira armadilha, inclusive tem um autor que fala muito sobre isso. Seja o líder que você queria ter como chefe. É Paulo Camargo. Ele é CEO do McDonald's. Ele fala também sobre uma das nossas maiores ciladas, que é a dificuldade de admitir falhas e como se a gente admitir uma falha enfraquecesse a nossa autoridade como líder. Então criou-se um mito que o líder tem que ser perfeito, tem que ser infalível. E os líderes se pressionam para serem infalíveis ou, obviamente, não atingindo esses resultados, porque ninguém vai ser infalível, vamos errar em muitas coisas, né? Acaba mascarando esses erros para manter aquela armadura da perfeição, para não enfraquecer a autoridade. Isso é uma cilada muito grande. Então, que a gente não caia nessas ciladas e fuja da medição. Medir resultados não é ser frio. Medir resultados é ser estratégico. Tá, gente? E essas são as 3 ciladas que a gente, como líder, acaba caindo muito, muito, muito mesmo. Pra quem chegou depois, o livro é esse aqui, ó. Avalie o que importa, do John Deere. Então, o que você mede hoje é o que está desenhando o seu negócio para amanhã. Se você está medindo o que importa, você está construindo um negócio bonito. Mas se você está medindo o que não importa, mesmo que nos números você esteja bem bonitinho lá nas planilhinhas, mas aquele indicador não está te levando objetivamente para canto nenhum, você está construindo um negócio frágil. Porque tem isso também, tem um líder planilheiro, né? Que ele fica lá obcecado nas planilhas, mas não avança, não está subindo o degrau. E o grande objetivo da gente hoje, principalmente com as mudanças que o mercado está vivendo, cada vez mais acelerado. Você via que negócios demoravam 10, 15 anos para terem grandes rupturas, e agora a gente está vendo grandes rupturas em 2 anos, 3 anos, você já tem que redesenhar um modelo de negócio, senão você fica defasado, enfim. É isso que a gente está vivendo hoje, uma aceleração muito grande. E com essas IAs, implantação de IAs e a otimização de processos, introdução de tecnologia nos negócios, cada vez mais tecnologias baratas e acessíveis, porque tem isso, né? Antigamente era só os mega negócios, as grandes empresas que tinham acesso às tecnologias de ponta e conseguiam mudar drasticamente rotinas. Isso mudou. E tem muita coisa mudando. Por isso que ou você começa a dominar essa metodologia de OKR para ter objetivos curtos, trimestrais, muito claros, medir esses resultados chaves e partir para a próxima, ou você vai ficar muito engessado com o tempo e defasado. E o mercado não vai te esperar. O que acontecia no passado, que era? Os negócios,
O mercado mudava, mas dava um tempo para os negócios se adaptarem. E hoje a gente não vê mais isso. A gente não vê mais isso. Então, se você quer transformar metas em execução real, se você quer ajuda para sair do papel, para você estruturar melhor seus indicadores de performance, seus objetivos com os resultados chaves, para te trazer essa consistência, essa objetividade, então fala comigo no direct, tá? Fala comigo aqui no direct, que eu organizo isso para vocês e repasso para vocês tudo que eu aplico no meu dia a dia como gestor e líder, tá bom? Então, me chama no direct com a palavra sucessora, que aí a gente te encaminha e te ajuda a implementar isso no seu dia a dia. É isso que eu faço com minhas mentoradas e é isso que eu posso fazer para ajudar você no seu negócio. Boa semana, fiquem com Deus e até mais.